Alô, oi. Tá funcionando? Deve estar. Bem, oi gente. Hoje a gente vai falar sobre membranas de novo. Só que agora o foco de hoje é falar sobre membranas citoplasmáticas. Por que que eu dei esse nome para falar sobre tudo isso aqui? Porque antes a gente estudou sobre membranas plasmáticas, aquela membrana que constitui e que limita a célula. É a membrana que divide a célula do seu meio intracelular do meio extracelular. Agora a gente vai falar de membranas citoplasmáticas, que são as membranas que estão no citoplasma, membranas que formam organelas inteiras, certo? É legal lembrar que existem dois tipos de organelas na nossa célula. Existem organelas membranosas e não membranosas. Hoje a gente vai falar de três organelas, três, né? Retículo, quatro, né? Na verdade são quatro. E elas são organelas membranosas que têm uma camada só. Organelas que têm dupla camada são mitocôndria e cloroplasto. A mitocôndria e o cloroplasto, a gente já estudou, já falou sobre isso, que elas têm uma origem endossimbiótica. Por isso que elas têm duas camadas. Elas são aquele organismo procarionte que foi englobado por outra célula. Quando a gente estudou sobre o Luca e as outras células primitivas, lá no início do ano. Já essas membranas que compõem o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e o lisossomo, são membranas simples. No caso, uma membrana só. Elas têm o mesmo tipo de composição da membrana plasmática, ou seja, uma bicamada fosfolipídica que tenha o mesmo mosaico fluido, a mesma dinâmica da membrana plasmática. Certo? Certo. Aqui no slide, eu tentei representar essa foto para tentar falar em cima dela, mas a foto está bem melhor. O desenho ficou um pouco confuso. E para começar, eu acho que dá para começar com retículo endoplasmático, né? Porque o retículo endoplasmático ele vai ser uma série de túbulos, canais, que vai formar uma confluência com o núcleo. O que eu quero dizer com isso? O núcleo ele não é completamente fechado. Como dá para ver ali, a membrana do núcleo, que o núcleo também tem uma membrana que separa ele do citoplasma, inclusive é isso que uma das principais características que difere a célula eucariótica da procariótica, ele está junto com o retículo endoplasmático, principalmente o rugoso. Qual que é a função principal do retículo endoplasmático? São duas. Até porque o retículo endoplasmático é dividido em dois. A gente tem o retículo endoplasmático rugoso e liso. O retículo endoplasmático rugoso se chama assim porque ele tem ribossomos aderidos na sua membrana. Eu esqueci de desenhar eles ali, mas deixa eu ver se eu acho uma foto. Aqui. Foi mal, esqueci de desenhar. O que a gente consegue ver ali com aqueles pigmentos é o retículo endoplasmático rugoso. Ele tem outras pequenas organelas aderidas nele, que são os ribossomos. Qual que é a função deles? Produzir proteínas. Por isso que a gente diz que a principal função do retículo endoplasmático rugoso é a produção de proteínas. Mas ele faz uma coisa a mais. É ele que vai gerar modificações pós-traducionais. Em outras palavras, é ele que vai... depois que a proteína foi sintetizada, é ele que vai dar um encaminhamento para ela. É ele que vai gerar algumas modificações que são necessárias para determinar diferentes proteínas. Enquanto o outro, que a gente consegue ver aqui, esse que não é tão
tão bem organizado e não tem esses pontinhos é o retículo endoplasmático liso. Qual que é a função dele? O retículo endoplasmático liso, ele vai fazer duas coisas principais. Ele, por meio de proteínas que ele tem nessa membrana, proteínas transmembranares, que eu esqueci o nome agora, se eu não me engano era um... Ai, como é que é o nome? Ai, não lembro. Mas são proteínas que vão agir em torno dessa primeira função dele, que é de oxidação. É ele que vai desintoxicar a nossa célula, principalmente. Porque é ele que é ele que se sobressai em células que participam dessa desintoxicação do nosso corpo, em células do nosso fígado, principalmente. Então, células do fígado, como por exemplo os hepatócitos, eles são é característico deles um retículo endoplasmático liso muito mais avantajado. Por quê? Porque são células que têm que metabolizar resíduos tóxicos. Quem faz isso? Retículo endoplasmático liso. Além disso, é o retículo endoplasmático liso que ele vai produzir a maior parte dos lipídios que a nossa célula precisa. Ele vai produzir fosfolipídios também, mas principalmente hormônios. Hormônios é uma forma de dizer lipídios que vêm do colesterol, certo? Ele também tem, como o próprio slide diz, ele tem uma relação com o sequestro de íons de cálcio. Isso é importante para células musculares, porque é a partir da liberação desse cálcio que toda a cascata, digamos assim, toda a cadeia para contração do músculo, para redução do volume do sarcômero acontecer. Eu falei de um jeito como se eu fosse falar mais coisas, mas era só isso. O cálcio tem que ser liberado para toda essa cascata acontecer e o músculo contrair, basicamente. Ali embaixo a gente tem a função do retículo endoplasmático rugoso, que foi o que eu já falei, né? Que é a síntese de proteína e processamento de proteínas. Tá. Antes de falar do complexo de Golgi, a gente tem que aprofundar um pouco isso. Eu acho importante aprofundar um pouco isso. Porque isso aqui é basicamente como uma célula funciona. Por inteiro, quase. E a gente vai entrar no dogma da biologia. É um nome chique para isso aqui. É isso aqui que dá função ao nosso DNA. O DNA não está ali à toa. Por que toda célula, quando se reproduz, tem que passar o DNA? Porque é o DNA que dita como é que a nossa célula vai funcionar. O DNA é essa sequência de informações que está contida no nosso núcleo, desse carinha aqui. Esse DNA, ainda dentro do núcleo, ele vai ser transcrito. Ele vai virar outra coisa, porque a gente estudou o RNA. Porém, esse RNA ele vai depois sair do núcleo e no citossol, nessa região aqui do citoplasma, ele vai ser traduzido. Ele vai ser traduzido em proteínas. Quem que vai fazer isso? Os ribossomos. Os ribossomos, né? Cadê? Aqui. Os ribossomos são esses carinhas aqui pequenininhos. Essa imagem aqui, do nosso livro de histologia, explicando como é que é produzido o colágeno, ele está nesse quadro, está mostrando o retículo endoplasmático rugoso. Aqui a gente consegue ver como ele é uma membrana, certo? E os ribossomos estão aderidos nele. Bem, depois que esse RNA ele sai do núcleo e vai para o citossol, é lá que ele vai formar proteínas. Só que existe um pulo do gato aqui. Essas proteínas, elas vão voltar para o retículo endoplasmático. Por quê? Porque uma das funções do retículo endoplasmático é qual? É o processamento de proteínas. Voltar, que eu digo, é voltar para dentro desses canais. Porque existem duas faces numa organela que é membranosa.
existe uma face que fica para dentro dessa organela, que a gente chama de face luminal, lumen, essa região aqui dentro. E existe a face externa, a face citosólica. Basicamente, o retículo endoplasmático ele faz todo esse processamento na face luminal, dentro da organela. Então é por isso que vai acontecer o que a gente chama de translocação. Translocação é o momento que a proteína que estava no citossol vai voltar para o retículo endoplasmático, certo? Mas como que isso acontece? Isso acontece de duas maneiras. Isso acontece da forma cotraducional e pós-traducional. Uma é o contrário da outra. A mais simples, e que também por conta disso vai ser muito mais devagar, é a pós-traducional. Como o próprio nome sugere, a tradução acontece por inteiro, ou seja, o ribossomo que está aqui no citossol, ele vai sintetizar a proteína inteira e depois ele vai se desfazer, né? Porque o ribossomo é um complexo de unidades. Uma subunidade menor, esse carinha aqui, uma subunidade maior, que depois que eles formam uma proteína, eles se desligam um do outro. Na pós-traducional, todo esse processo acontece e depois que a proteína está completamente formada, ela vai entrar no retículo endoplasmático por meio de proteínas transmembranais, proteínas integrais, chamadas de translócons. E é nesse momento, dentro do retículo endoplasmático, que essa proteína vai ser processada. Esse é o pós-traducional, padrãozinho, legal. Só que pode acontecer outra coisa. Pode acontecer a translocação cotraducional. E por que eu acho ela importante? Porque é ela que justifica a presença dos ribossomos na membrana do retículo endoplasmático rugoso. Essa imagem aqui mostra justamente o que está acontecendo na translocação cotraducional. Nessa imagem, a gente pode ver que essa linha, espero que dê para ver, essa linha vermelha aqui, que eu pintei por cima, esse é o RNA. É o RNA que está sendo transcrito. E a proteína, como dá para ver, ela está crescendo aqui. Por quê? Porque ao mesmo tempo que está acontecendo a translocação, ou seja, que essa proteína está entrando no lúmen, na face interna desse retículo endoplasmático, a proteína está sendo transcrita. Então a proteína está sendo formada e já está começando a ser processada. É um processo mais rápido, em que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. É como essa imagem, oh meu Deus, como essa própria imagem mostra. Essa proteína já está sendo formada aqui na membrana e depois ela já vai ser expelida para dentro do lúmen, para continuar esse processamento. Isso aqui é um exemplo do colágeno. Colágeno que é produzido pelas nossas células. E aqui acontece uma das principais etapas do colágeno, que é essa hidroxilização. É a adição de uma hidroxila no colágeno, principalmente nos aminoácidos de glicina e lisina. É algo que a professora falou na aula de matriz extracelular. Se isso não acontece, a gente pode ter um problema em toda a produção desse colágeno, que envolve várias etapas. Então, essa aqui é uma das etapas principais, que acontece ali no meio de todo esse processo. Isso vai danificar toda essa cadeia de reações. E a gente vai ter um distúrbio na nossa produção de colágeno. Certo? Certo. Bem, mas para que isso acontece também? No caso, a translocação.
o único objetivo não é só o processamento dessas proteínas. Porque esse processamento é basicamente essa cascata de reações que acontecem dentro do retículo endoplasmático para processar essa proteína, mas também existe um controle de qualidade. As proteínas que entram no retículo endoplasmático rugoso, elas recebem radicais, elas recebem carboidratos para formar glicoproteínas, mas o mais importante é que elas são processadas por chaperonas. Chaperonas que são aquelas moléculas responsáveis por permitirem que a proteína se desenvolva de forma correta. Elas que geram o espaço necessário para uma proteína que está numa estrutura primária e para uma secundária sem ter problemas, de uma secundária para uma terciária sem ter algum erro no caminho. Por isso que é muito importante que essa proteína, depois que ela sai, depois que ela é formada, que ela volte para o retículo endoplasmático. É aqui que acontece um controle de qualidade da nossa célula. Por quê? Nossa, agora eu gaguejei. Por quê? Porque aqui a gente tem chaperonas. Também existem chaperonas no citossol? Sim, porque também existem proteínas que vão ficar no citossol, que vão ser modificadas ali. Mas também existem dentro do retículo endoplasmático, porque algumas proteínas voltam para o retículo endoplasmático. Certo? Tá. Mas seguindo essa linha e falando das organelas, a gente tem que falar da próxima organela membranosa, que é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, geralmente a gente fala depois do retículo endoplasmático, por quê? Porque a função deles é muito íntima. Os dois estão sempre trabalhando juntos. É nesse momento que a gente é introduzido para dois conceitos: o de gemação e fusão. Cadê? Aqui. É nesse momento que a membrana plasmática do retículo endoplasmático rugoso, ela vai se curvar. Ela vai formar uma bolinha. Como que isso acontece? Isso vai acontecer por meio de proteínas e enzimas que estão aqui nessa membrana. Elas são um conjunto que recebe o nome de COP. Elas vão formar uma vesícula que é recoberta por essas proteínas. Por isso que a gente vai dizer que ela é uma vesícula recoberta por COP, seja COP1 ou seja COP2. Daqui a pouco eu explico a diferença. Depois que essa vesícula é formada, ou seja, essa membrana, essa bolinha de membrana com conteúdo dentro, essa vesícula, que geralmente está cheia de proteína, ela vai ser levada para o retículo endoplasmático. Ou melhor, do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi. É aqui no complexo de Golgi que outro processamento acontece. Seja com mais adição de carboidratos, seja com a atuação de algumas enzimas. Aqui acontece sulfatação, fosfatação e os caralho. Também não manjo de tudo isso aqui. Aconteceu a gemação, então, essa formação de vesículas, e acontece a segunda coisa que eu falei, a fusão. Essa vesícula, que é a membrana plasmática, citoplasmática, vai se fundir com a membrana de outra organela membranosa, o complexo de Golgi. Falando um pouco sobre essas COPs são proteínas que vão interagir com as membranas. Para que elas servem? Para permitir que essa membrana ela tenha essa saidinha, para que ela crie essa protuberância e depois para que ela forme a vesícula em si. Existem dois conjuntos principais, COP1 e COP2. O conjunto COP2 é o responsável por levar vesículas
por formar vesículas do retículo endoplasmático até o complexo de Golgi, e essa coberta, essa vesícula recoberta por COP1 é responsável por levar, que eu digo, por sinalizar que essa vesícula vai do complexo de Golgi para o retículo endoplasmático. Existe toda uma questão de ida e vinda ali, porque algumas proteínas precisam ser reprocessadas, ou até muitas vezes elas têm que ser, como é que se diz? Elas têm que passar pelo controle de qualidade novamente. Falando sobre a estrutura do complexo de Golgi, ele é formado por cisternas. Cisternas que são esses, digamos que, conjuntos de tubos achatados. A gente tem cisternas cis, trans e cisterna média. Cis, a gente diz que a cara é a parte que recebe as vesículas do retículo endoplasmático rugoso, e a trans é a que vai liberar as vesículas próprias do complexo de Golgi para os caminhos que vão acontecer, para os diferentes caminhos que elas vão tomar. Aqui tem uma foto, né? Como dá para ver aqui, a rede cis é a cara de entrada e aqui em cima é a cara de saída pela rede trans. Aqui aqui a gente tem uma foto do processo da translocação cotradicional, certo? Falando também sobre as funções conjuntas, sobre como eles funcionam, falando sobre as chaperonas dentro do retículo endoplasmático. E a gente tem que falar agora de exocitose e endocitose, porque tudo isso aqui aconteceu por um motivo. A gente, a partir disso, a partir desses produtos, desse DNA, que virou RNA, que virou proteína, que foi processado no retículo endoplasmático rugoso, que foi para o complexo de Golgi, foi processado mais ainda. Ele tem que ter um final, tem que ter um motivo para isso. O motivo disso é a exocitose. A exocitose é expelir produtos da nossa célula. E isso tem um nome. O nome disso é via secretora ou biosintética. É por meio dessa via que a célula vai cumprir sua função, que ela vai produzir seus produtos. É meio óbvio falar isso, mas é basicamente o que acontece. Essa via biosecretora, ou melhor, biosintética, ela tem duas classificações. Existe uma via constitutiva e uma via regulada. Nossa, minha voz está falhando, hein? Aqui. Essa imagem, ela diz bastante isso pra gente. Qual que é a diferença dessas duas vias aqui? A via constitutiva é uma via, digamos que, normal para a célula. Ela acontece naturalmente, 24/7. A célula não precisa ser estimulada para isso acontecer. A via regulada, ela tem esse nome porque ela é regulada. Alguma coisa regula ela. O que? Um sinal. É desse jeito que células são estimuladas por receptores de hormônios, receptores de fatores de crescimento e outros sinalizadores. Então, basicamente, existem duas vias para expelir coisas da nossa célula. Nossa. E coisas que eu digo, produtos, substâncias que vão ter uso no nosso corpo. Legal? Acho que sim. Só que existe essa exocitose, que é esse caminho de levar as coisas para fora da célula. E existe o contrário. Existe a endocitose, que é o caminho de
trazer o que está fora da célula, nesse meio extracelular, para dentro dela. Qual que é o nome disso? Endocitose. A endocitose, como o próprio nome sugere, ela vai trazer substâncias para dentro da célula. Isso pode acontecer, novamente, de duas formas. Formas. A gente geralmente divide ela pelo conteúdo que ela traz para dentro da célula. A gente divide ela em pinocitose e fagocitose. Pelo menos foi assim que eu tinha aprendido no ensino médio. A fagocitose é quando a célula engloba algo sólido, um material particulado, e a pinocitose é quando ela envolve líquido, principalmente, mas não é bem assim que funciona. O livro, pelo menos, ele faz essa diferença entre endocitose sendo uma coisa e fagocitose sendo outra. E a endocitose em si, ela seria dividida em endocitose de grande escala e endocitose por receptores. Isso aqui, essa imagem mostra? Não. Essa imagem não mostra muito bem isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, Luiz, você deveria ter preparado antes, separado bonitinho. Mano, esqueci. Foi mal. Endocitose, cadê? Papapá. Não quero saber disso aqui. Cadê? Não temos uma imagem para isso. Mas basicamente, a endocitose de grande escala é uma endocitose generalista. É quando a nossa célula não faz questão do que ela está colocando para dentro. Então, ela pode ser interpretada, muitas vezes ela é utilizada como um sinônimo de pinocitose. Aquilo que a gente pensava como englobamento de líquido é chamado de endocitose de grande escala. Por quê? Porque a célula ela vai trazer para dentro qualquer coisa que tiver naquela região, e principalmente líquido extracelular. Líquido que é o que caracterizava essa pinocitose. Então, essa endocitose de grande escala, como é que ela vai acontecer? Vai ser formada uma vesícula, como essa aqui. Nesse caso aqui é por receptor, mas vai ser formada uma vesícula, que é uma invaginação da membrana, em que esse líquido, esse material particulado que vai ter lá, material particulado é o quê? Íons, partículas menores, outros átomos, eles vão ser endocitados. Eles vão ser abraçados pela membrana da nossa célula. E além da endocitose de grande escala, existe a endocitose por receptor, que é o que a gente consegue ver nessa imagem. Lembra do glicocálix, das glucoproteínas que compunham o glicocálix? Então, esses são os receptores. Nesse caso, a gente vai endocitar, vai englobar algo muito mais específico. A gente vai englobar como é que fala? Uma glicose que estimulou um receptor. A gente vai endocitar um hormônio que estimulou um receptor. Então, enquanto a endocitose de grande escala, ela só pega qualquer coisa que tiver ali, a endocitose por receptor, ela é muito específica. Beleza? Essa é a classificação da endocitose a partir do que ela traz para dentro da nossa célula, do que ela endocita. Mas também existe uma classificação para como esse processo acontece, para como os endossomas participam desse processo.
E é aqui que a gente vai falar da última organela. Nesse quadro, eu desenhei aqui, mas ficou meio confuso. O que eu desenhei em vermelho aqui é uma vesícula padrão. O que é aquela vesícula? É uma bolinha de membrana plasmática, de membrana citoplasmática, que está no citosol. Lembrando que eu estou me confundindo falando membrana plasmática e citoplasmática, porque elas estão em partes diferentes da célula, mas elas são compostas dos mesmos lipídios. Assim como a membrana plasmática tem esfingolípido, tem fosfatidilinositol, fosfatidilcolina, esfingomelina, as membranas de tanto retículo endoplasmático, lisossomo, das vesículas, do complexo de Golgi, eles também têm essas moléculas, só que em proporções diferentes. Então, essa vesícula, ela vai se unir com esse produto que foi endocitado. Essa substância, esse líquido que foi endocitado, essa vesícula formada pela invaginação da membrana plasmática, vai se unir com essa vesícula e o que a gente vai formar? A gente vai formar o endossoma precoce. É um endossoma do espanhol trempano. Não, temprano. Foi mal. Espanhol não é a especialidade da casa. O que um endossoma temprano é? Ele é essa junção. No endossoma temprano, o que tem? Tem todo esse material que foi englobado e sinalizadores. Sinalizadores da membrana plasmática, que eu, nesse caso aqui, representei como como é que eu posso dizer, esses garfinhos, e que na imagem estão aqui, certo? Por que ele recebe o nome de temprano, de precoce, de inicial? Porque é ele que vai começar todo o processo da endocitose. Ele está no início do processo. E algo que é interessante é que a gente vai encontrar ele próximo ao citoplasma. Desculpa, próximo à membrana plasmática, mais longe do núcleo, exatamente onde começa a endocitose. É aqui que ele pode tomar duas vias. Eu sei que parece que tudo é dividido em duas coisas, mas é basicamente isso. Aqui ele pode tomar uma via de sinalização e uma via de limpeza. Isso vai depender do que o nosso corpo quer, ou melhor, do que o nosso corpo pretende fazer com esse material endocitado. A via de sinalização é um pouquinho mais complexa. A via de limpeza é basicamente uma via de reciclagem. A via de limpeza é essa aqui em cima. Aqui. É essa bem pequenininha aqui. Qual que é a função dela? Ela é uma via que ela quer reciclar esse receptor. Esses receptores aqui que a gente viu. No caso, representei ela aqui com o receptor azul sendo reciclado. Por que a gente quer reciclar? Nosso livro até traz aqui. Cadê? Receptores de limpeza é responsável pela absorção de materiais que se utilizarão nas células. A endocitose desses receptores tipicamente entrega os materiais ligados que foram, como é que se diz? Endocitados, como ferro e colesterol, sem comprometer esse nosso grupo de receptores, como o próprio livro diz aqui.
e ela permite o retorno de receptores à superfície da célula. Para quê? Para esse receptor continuar captando isso, para ele permitir ainda a endocitose desses produtos, ou melhor, dessas substâncias, como por exemplo ferro e colesterol. Nessa via de limpeza, que eu chamei de reciclagem, a gente quer reciclar os receptores que a gente englobou. Sempre que a gente faz essa endocitose, receptores vêm junto. Qual que é o problema de eu não reciclar esses receptores? Se eu não reciclar esses receptores, essa via endocítica por receptor, ela vai ficar danificada. Imagina que eu estou endocitando ferro, mas eu não estou reciclando o receptor. Vai chegar um ponto que eu não vou ter mais receptor. Essa célula não vai mais receber ferro. Essa célula ela não vai mais conseguir adquirir esse substrato que é necessário para o funcionamento dela. Então, nesse momento, nessa via de limpeza, o endossoma temprano, que eu marquei aqui com 1, né? Ele vai receber esse material que foi endocitado e ele vai logo mais formar uma vesícula. Essa vesícula aqui, que vai levar esse receptor de volta, certo? Vai reciclar esse receptor ao mesmo tempo que traz para dentro da célula o substrato desejado. A outra via é a via de sinalização. Eu escrevi ali junto lisossomo, porque é aqui que o lisossomo vai ser formado. Depois do endossomo precoce ser formado, ele vai passar por uma série de modificações internas. O pH vai diminuir, as proteínas dessa membrana, lembrando que a gente está tratando de vesículas. Vesículas são uma bolinha de membrana citoplasmática. Membrana essa que também tem proteínas. Proteínas dessa membrana vão bombear hidrogênio para dentro. Como o próprio livro mostra aqui, a gente tem esse H+, entrando nesse endossomo temprano. Para quê? Para mudar o pH que está ali dentro. Mudando o pH dele, eu vou transformar ele num endossoma tardio. Nessa representação, os dois estão muito próximos, mas isso demora mais tempo e a gente vai encontrar esses endossomos tardios, principalmente mais próximos do núcleo. Então essa representação está meio falha. Eu fiz assim só para aproveitar o espaço. O ponto é, nesse momento a gente tem um endossomo tardio. Qual que é a função dele? A função dele é se juntar com o produto de alguns dos produtos do complexo de Golgi, porque o complexo de Golgi ele também processa proteínas que vão ser enzimas lisossomais. Aqui embaixo, quando a gente estava falando da via secretora, eu desenhei justamente aqui embaixo, porque esses são produtos que vão agir fora da célula. São proteínas que vão para a própria fora da célula ou que vão ficar na membrana. As proteínas transmembranais, por exemplo, transmembranares, vão ser sintetizadas aqui. Mas as enzimas lisossômicas não têm o mesmo destino. As enzimas lisossômicas vão se unir a esse endossoma tardio, e juntos eles vão formar o lisossomo. Então, um endossoma temprano, não temprano, porque eu estou falando temprano, tardio, mais essas enzimas lisossomais que vieram do complexo de Golgi,
vão formar o lisossomo, que é a nossa última organela. O que é o lisossomo? O lisossomo, ele é essa vesícula, ele é uma vesícula específica, muito importante na parte de degradação. São enzimas que vão degradar substâncias, por isso que o pH ali dentro é ácido. E aqui a gente tem a representação dele aqui. Qual que é a importância do lisossomo na nossa célula? É o que o slide vai dizer agora. Aqui explicando sobre endocitose e exocitose, via recicladora, via endocitósica. Aqui falando sobre endossomas de reciclagem, endossoma temprano, tudo isso que a gente falou agora. E a gente vai vir para os lisossomas. Os lisossomas, eles degradam, digerem não só conteúdos que vêm de fora da célula, mas conteúdos de dentro da célula. O que a gente chama de autofagia acontece pela ação dos lisossomos. Os lisossomos são os limpadores da célula. Por exemplo, quando uma mitocôndria está falhando, ela já atingiu sua vida útil, quem que vai lá e degrada essa mitocôndria? Lisossomo. Quando tem uma proteína que tem que ser degradada, ou melhor, o resto dessa proteína, porque quem degrada a proteína são as proteases. Quem vai fazer isso? Lisossomo. Quando fiz alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho outro exemplo aqui. Algumas substâncias endocitadas não terminam de se digerir. Ou melhor, Nossa, eu buguei agora, desculpa. Quem que vai digerir essas... Quando a gente ingere, ou melhor, endocita coisas que não deveriam ter sido endocitadas. Lisossomo. Então ele é basicamente quem vai limpar a nossa célula. Ele é uma organela muito importante por essa função. Ele é basicamente quem vai manter tudo em ordem. Se o lisossomo não está funcionando de forma correta, resíduos metabólicos se acumulam. Isso é muito importante. Se a gente tem um lisossomo que não funciona, a gente tem radicais livres. A gente tem substâncias que vão oxidar a nossa célula se acumulando. A gente vai ter substâncias que vão degradar o nosso DNA se acumulando. Lisossomos são muito importantes para isso. Nessa via, tudo o que foi endocitado vai ser depois digerido e vai formar o lisossomo. A gente, nesse caso, não tem o menor interesse de manter esse receptor. Esse receptor vermelhinho aqui, que eu desenhei no caso, ele está representado aqui, mas ele não vai voltar para a membrana plasmática. Por que isso é importante também? Porque nessa via de sinalização, a gente vai estar estimulando feedbacks. Isso é muito importante quando uma célula ela interage com hormônios, com fatores de crescimento. Uma vez que um hormônio já cumpriu sua função, a gente não precisa mais dele, a gente não precisa ser mais sinalizado por ele, estimulado por ele. Como é que a gente impede isso? Como é que a gente mostra para o nosso corpo que a gente não precisa mais disso? A gente retira esse receptor da nossa membrana. Se a gente retira esse receptor da nossa membrana, esse hormônio, esse fator, vai perder sua função. Por quê? E por que a gente não tem esse receptor na nossa membrana? Porque esse receptor foi junto com o lisossomo. Ele não voltou, não foi reciclado. Então, essas duas vias, via de sinalização e via de limpeza, acontecem de forma simultânea. Em ambos,
o endossomo precoce participa, mas só na via de sinalização o endossoma temprano vira endossoma tardio, e o endossoma tardio, depois, quando ele se funde com enzimas lisossômicas, ele vai formar o próprio lisossoma. Certo? Acho que sim. Eu me enrolei bastante aqui, mas espero que tenha dado para entender. Eu falei da fagocitose, mas eu não expliquei. Não que seja muito complexo, mas como é algo diferente, algo que é classificado de forma diferente, eu acabei deixando de lado. A fagocitose, ela é um tipo de endocitose, só que ela não envolve apenas essa invaginação da membrana, porque a membrana aqui é como se ela fosse coadjuvante na endocitose. Na fagocitose, ela é muito mais importante, porque acontece a formação de pseudópodes. Pseudópodes, quebrando a palavra, seriam pés falsos. É nesse momento que a membrana plasmática, ela se... O que é isso que eu quis dizer? Ela se estende, ela se projeta. Quem que faz isso? O nosso citoesqueleto, filamento de actina. A célula literalmente vai criar pezinhos, bracinhos, para criar um envoltório para esse resíduo que a gente quer trazer para dentro da célula. Quem faz fagocitose? Macrófago, neutrófilo. E por isso que eles englobam bactérias, vírus. Quer dizer, vírus não são muito atacados por eles, mas principalmente bactérias e corpos estranhos. O que o macrófago, o que o neutrófilo faz? Eles, por meio do citoesqueleto, eles geram essas protuberâncias, eles aumentam os limites da membrana plasmática para englobar esse corpo estranho, essa bactéria. E qual que é o processo disso? Qual que é o seguinte passo? Depois que esse corpo estranho foi fagocitado, a gente vai formar uma vesícula, chamada de fagossoma. O fagossoma, depois, ele vai ser unido, ele vai ser fundido com o lisossomo. Lembra que o lisossomo era a organela responsável por limpar a célula, por degradar o que não devia estar ali, por degradar corpos estranhos também? Ele vai se fundir com o fagossoma, o lisossoma no caso, e vai formar o fagolisossoma. E ali ele vai, por meio do seu pH ácido e das suas enzimas digestivas, ele vai, teoricamente, às vezes isso não acontece. Algumas bactérias, inclusive, utilizam do mecanismo de fagocitose para conseguir entrar no nosso corpo. E o macrófago acaba sendo completamente inútil, mas, na maioria dos casos, esse corpo estranho ele é digerido, ele é quebrado em partes menores, e no final a gente fica com um corpo residual. Um corpo residual que depois é simplesmente exocitado. Não por via secretora, mas por uma via excretora, que simplesmente pega essa vesícula, se funde com a membrana plasmática e esse resíduo, essa excreta, aquilo que a gente não quer na nossa célula, vai embora. Certo? Acho que sim. Espero que esteja dando para entender o que eu estou falando. Aqui é o final do que a professora falou sobre lisossomas e a gente entra nas doenças, nos casos clínicos que ela passou. Os três estão ligados ao lisossoma. E a principal característica dele. Essas doenças podem ser chamadas também de doenças de armazenamento lisossômico. Nossa, voltou a chover com força. Ou esfingolipidoses.
Por quê? Acontece uma coisa em comum, tanto na doença de Tay-Sachs, Niemann-Pick e de Gaucher. Gaucher, sei lá. Os lisossomos, nos 3 casos, eles têm uma deficiência em enzimas. Enzimas que iam degradar lipídios específicos. Que lipídios são esses? São tipos de esfingolípidos. Tipos de esfingolipídios. Como gangliósido, glucocerebrósido e a própria esfingomielina. Lembrando que a esfingomielina é aquele lipídio, como é que fala? Se eu não me engano, um ácido graxo que depois vai formar ceramida e depois disso vai formar a esfingomielina. Ah não, foi mal. Falei bosta. Aqui já é a esfingomielina em si. Já é aquele análogo de fosfolipídio. Foi mal. Mas, então a gente tem um defeito no lisossomo. Por quê? Porque essas enzimas ou não são produzidas ou elas estão numa quantidade muito baixa. Isso faz com que esses lipídios se acumulem. Qual que é o problema desses lipídios se acumularem? Os lipídios das nossas membranas, eles estão constantemente, tá certo isso? Constantemente sendo reemplazados, estão sendo retirados e sendo substituídos por outros. Isso é algo natural. Mas quando eles não se degradam, eles acabam se acumulando. O lisossomo ainda vai lá e engloba eles. Uma vez que eles são englobados pelo lisossomo e o lisossomo não tem o que fazer com eles, eles incham esse lisossomo. Então, eles, no começo, eles quebram toda uma cascata de renovação de membrana plasmática e eles geram um inchaço de lisossomo. O que isso quer dizer? O lisossomo ele vai ficar muito maior e ele vai ocupar espaço na célula. Isso não só atrapalha a célula como um todo, já que na nossa célula existem transportes vesiculares, por exemplo, acontecendo a todo momento, e isso impede esse transporte de forma correta, mas isso inativa os lisossomos. O lisossomo que devia estar funcionando, limpando a célula inteira, está parado. Ele está inchado, ele não está funcionando. Por quê? Porque na doença de Tay-Sachs, ele está acumulando gangliose, ele não consegue quebrar isso. Ele está acumulando esfingomielina. Eu confundi esfingomielina com esfingosina antes. Ele está acumulando esfingomielina. Ele está acumulando glucocerebrósido. Ele não consegue gerar ele não consegue rodar pela célula fazendo o que ele tem que fazer. E qual que é o problema disso? Mitocôndrias que estão morrendo não vão ser recicladas. Substâncias tóxicas que não são... como é que se fala? Substâncias tóxicas que não são desintoxicadas, que não são metabolizadas pelo retículo endoplasmático liso e que os lisossomos deveriam cuidar, elas vão se acumular. Radicais livres vão se acumular, espécies reativas demais, espécies que vão oxidar outras partes muito importantes da nossa célula vão se acumular. Qual que é o problema disso? Toda essa cascata de ação dos lisossomos que é prejudicada vai levar a uma morte celular, ou pelo menos um dano intenso na ação dessa célula. E alguma dessas células são neurônios. No caso da doença de Tay-Sachs, de Niemann-Pick, quais são as células que são afetadas por isso? Neurônios. Que bugou. Tá bom, não preciso mais mostrar nada.
esses neurônios vão ter o acúmulo de substâncias que deveriam ser degradadas. Então, eles vão ter sua função danificada ou vão morrer. E é por isso que a gente vai ter sintomas como atraso mental, cegueira ou até morte. Tanto o Tay-Sachs quanto o Niemann-Pick, se eu não me engano, o tipo A do Niemann-Pick, o tipo B ou o tipo A da Tay-Sachs, quando essas doenças acometem crianças principalmente recém-nascidas, já que são doenças genéticas, o sistema nervoso central não se forma direito. Se é um momento que a gente tem que formar ligações entre neurônios e tem neurônio morrendo, não tem como a vida se fazer. É nesse momento que, quando a criança chega a 3, 4 anos de idade, acontece morte precoce. Quando tem que formar toda uma ligação nervosa com o olho, a gente tem cegueira, entende? Então, é o lisossomo não degradando uma coisa que leva a todo um problema do maquinário da célula. A célula não consegue se limpar, as coisas se acumulam. No caso da doença de Gaucher, a principal célula acometida é o macrófago, aonde que a gente tem acúmulo de macrófago. Fígado e baço. Desculpa, fígado não, chapei. Porque no baço é onde a gente quebra a hemácia. Quem que vai quebrar a hemácia? Macrófago. Uma vez que o macrófago não vai ter lisossomo funcionando, vai ter lisossomo inchado, a gente vai ter acúmulo de, de hemácia no baço. A gente vai ter um baço aumentando de tamanho. A gente vai ter outro tipo de, de doença. Ó, aqui, a enfermidade de Gaucher se caracteriza pelo acúmulo de glucocerebrósido em vários tipos celulares devido à ausência de uma enzima que quebra a glicose, que catalisa a hidrólise do glicolipídio em ceramida e glucose. Entende? Então, é todo um problema que acontece no lisossomo que leva as células perderem sua função e até a morrerem. E são essas as 3 doenças desse conteúdo. E esse é o conteúdo em si, né? De orgânulos citoplasmáticos. Essa é só a primeira parte. Tem a segunda parte que fala sobre mitocôndria e mais umas par de coisa. Mas isso aí daí já é outro conteúdo. Acho que é isso. Espero que tenha sido útil. Eu gaguejei bastante, porque eu estudei o dia inteiro para falar. Posso ter errado coisas, então vai atrás do que eu falei, checa. Se eu tiver falado merda, normal. Se eu tiver falado alguma coisa errada, mas é isso.